Existe uma frase que eu adoro que diz: bondade é como blush. Se você passa demais, você fica uma palhaça. Eu tenho uma ressalva, porque eu acredito que a bondade verdadeira é uma virtude humana que quanto mais ela existe entre as pessoas, mais ela transborda. Ela é como uma energia que conecta as pessoas e ela vai crescendo, vai criando raízes, vai crescendo. Então quando você age com bondade com alguém, a probabilidade dessa pessoa ser boa com outra pessoa ou retribuir para outra pessoa é muito maior. Porém, a bondade, nesse lugar de virtude humana, ela não tem a necessidade da reciprocidade. Você faz algo bom, você tem uma conduta boa com alguém, não porque você espera que aquela pessoa te retribua ou porque ela te elogie de alguma forma, mas porque você é bom, porque a bondade ela transborda de você, né? Essa bondade, eu acredito mesmo que quanto mais melhor e o mundo precisa disso. Porém, e aí existe uma grande confusão entre as pessoas, quando essa bondade ela vem na necessidade de aprovação, de elogio, de afeto, de reconhecimento, de visibilidade, a gente tem o que a gente entende sobre síndrome da boazinha, síndrome do bonzinho, né? Que são aquelas condutas que você não faz por fazer, porque você transborda. De alguma forma, consciente ou inconsciente, você está querendo algo em troca. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Porque se você se identifica com essa síndrome, eu tenho certeza que isso não traz para você só benefícios, traz também alguns prejuízos. Então, fica por aqui, fica até o final que você vai entender como mudar esse padrão e como transformar isso para realmente você acessar e ser bom de verdade, porque nem toda pessoa boazinha é uma pessoa boa. Então, vamos começar por aí. Eu sou a Rosa Marques, sou terapeuta, mentora de relacionamentos. Aqui nesse canal a gente fala sobre como construir relações mais maduras, mais seguras, a partir da nossa relação conosco, que é a nossa relação principal e mais importante, e a partir disso também construir autenticidade. Eu falo muito sobre síndrome da boazinha porque eu mesma sou uma boazinha em remissão. Eu já estive nesse lugar de tentar agradar demais, de fazer demais, de me doar, de amar por dois, de estar sempre ali disponível, não só dentro dos relacionamentos afetivos, mas também familiares, nas amizades, nas relações de trabalho, e eu percebia o quanto isso me esgotava. E se você é uma pessoa que está nesse lugar, você quer se curar, né, dessa praga que é a síndrome da boazinha, do bonzinho, você sabe o quanto muitas vezes a gente sente que precisa fazer de tudo. Sempre tem que ser demais, sempre tem que ser. Os momentos eles sempre precisam ser perfeitos, eles sempre precisam ter um toque especial. Tem que ser a sobrecarga que isso gera. Você fica cansada, você fica esgotada. E aí a gente vai entrar num ponto, porque toda pessoa boazinha demais, ela tem sempre um ressentimento. Porque ao mesmo tempo que ela se doa, ela se entrega, ela faz tudo pelo outro, ela tenta ser a melhor possível, ela tenta agradar, ela cede, ela é compreensiva. No fundo, ela tem sempre a sensação de que quem nunca faz isso por ela, de que ninguém nunca realmente consegue ser para ela o que ela é para os outros. E esse é a maior dor da boazinha, do bonzinho. Porque isso gera um ressentimento profundo. Lá no fundo, existe uma raiva colossal de quando não há reciprocidade. E aí, a gente vai entender que, na verdade, essas práticas, essa bondade, ela está camuflada de uma necessidade, de uma falta. Esse excesso de amor, o que muitas vezes as pessoas até confundem com a tal da linguagem do amor, atos de serviço. Então eu preciso fazer, entregar, mostrar. Eu preciso
provar para aquela pessoa que eu a amo, que eu a quero, que eu sou especial, sabe? Essa necessidade, esse excesso esconde uma falta interna muito profunda, uma falta de validação, de visibilidade, de alguém que pudesse realmente suprir as necessidades dessa pessoa. Muitas vezes, e aí eu vou falar de mim. Na minha vida eu não tive muitas experiências de me sentir validada, de me sentir acolhida, de me sentir vista, principalmente na minha infância. Tive uma história na minha infância muito difícil, onde houve separação dos pais, negligência, muitas vezes violência mesmo, traumas. E isso, eu sinto que isso forjou por muito tempo uma personalidade onde eu precisava me proteger e eu precisava realmente provar o meu valor dentro das relações para que eu minimamente recebesse o que eu precisava. Essa validação, esse amor, esse afeto, essa visibilidade, né? Me sentir vista, me sentir pertencente, ser escolhida de alguma forma. E durante muito tempo, eu agi como se essa fosse a única forma de ser amada. É como se fosse uma cegueira mesmo, sabe? Essa síndrome gera uma cegueira, porque você não se reconhece mais. Você passa a ser só aquela pessoa que faz, aquela pessoa que doa. E aí a gente entra até naquele conceito que eu acho assim terrível, mas que por muito tempo eu abracei, que é a mulher guerreira, né? Nossa, como é cansativo ser a mulher guerreira, né? Aquela que faz tudo por todo mundo, que entende, que compreende, que media conflitos, que acolhe, mas que no fundo, no fundo, só ela faz. Ninguém tá ali por ela. Ela não tem alguém que a acolha, que a ame, que a valide, que a permita e lhe dê segurança para ela descansar. É uma mulher que está constantemente lutando, lutando e muitas vezes lutando pelo mínimo, lutando pelo básico, lutando para sobreviver. É muito doloroso, inclusive porque a sociedade ela reforça esse lugar, romantiza esse lugar, discurso de que a mulher guerreira, ela dá conta de tudo, ela é maravilhosa e não sei o que, é aquela mulher maravilha, vai realmente sobrecarregando. E nisso existe inclusive traumas, porque sustentar esse lugar de quem aguenta tudo, de quem faz tudo por todo mundo, afeta a saúde mental, afeta a saúde física, afeta as relações, afeta a autoestima daquela mulher. Então ela não é alguém capaz de ser amada ou merecedora de amor porque ela é quem é, mas pelo que ela faz. E aí, geralmente, por isso que a guerreira e a boazinha, elas caminham muito juntas e elas vão realmente suprimindo, assim. É como se a mulher que se identifica nesses dois pilares, ela vai suprimindo quem ela é de verdade, porque ela passa a ser alguém que só faz pelos outros. Isso é muito doloroso, porque o saudável é que nós sejamos amadas por quem nós somos e não pelo que nós fazemos. E aí existem várias consequências. A primeira delas é a pessoa acaba aceitando qualquer coisa ou aceitando ser desmerecida, ser machucada. Ela vai aceitando aquelas pequenas humilhações, aqueles comentários desagradáveis, vai aceitando os pesos que não são delas, resolver coisas que não são da responsabilidade delas. E isso, além de sobrecarregar, vai cada vez mais diminuindo o poder interno dessa pessoa. Segunda consequência, quando ela não sabe colocar limites dentro das relações, ela vai ensinando as pessoas que tá tudo bem se ela for tratada mal. Então, toda vez que você abre mão dos seus limites para manter uma relação, você está ensinando para essa pessoa que ela pode te tratar mal, que não vai ter consequências. Você vai deixando essa pessoa
numa zona confortável. Tá tudo bem se ela fizer qualquer coisa com você, falar qualquer coisa, te humilhar, te desmerecer, porque você não vai fazer nada, você vai manter, talvez você até reclame, fale alguma coisa, mas efetivamente mesmo, você não vai fazer nada. Você vai se manter ali naquela relação. Essa é uma das coisas mais difíceis da síndrome da boazinha, porque no fundo a boazinha só quer ser amada, mesmo que isso custe a saúde dela, os limites dela, o valor dela, mesmo que isso custe ela ter que aceitar migalhas, ou menos que isso. E aí você vai desaparecendo dentro das relações, porque você conhece tudo de todo mundo, os gostos, os desejos, você sabe como fazer a comida que todo mundo gosta, você sabe os horários de todo mundo, você sabe tudo sobre todo mundo, mas sobre você mesma, você esqueceu, você não lembra, você não sabe mais. Os seus sonhos perderam a força, os seus desejos, nem sei se existem mais. Cadê os seus desejos? Cadê os seus sonhos? Quantas coisas você precisou abrir mão ao longo da vida para ser essa pessoa que é tudo para todo mundo? Você precisou abrir mão de você. E aí tem um outro ponto, porque a boazinha, ela tá sempre se mascarando. Ela tá sempre se diminuindo, se moldando para caber dentro das relações. Então ela nunca se mostra verdadeiramente quem ela é. Ela tem dificuldade de se posicionar, ela tem dificuldade de exatamente colocar os limites. E aí, quando você faz isso, você não permite que as pessoas te amem como você é. Você não permite nem que as pessoas conheçam quem você é de verdade. Então, você se limita em receber amor, porque você não permite que te amem por quem você é. Porque para isso você vai precisar colocar limites, você vai precisar saber dizer não, você vai precisar colocar as suas imposições, as suas opiniões, e você também não permite que as pessoas te conheçam de verdade, porque você está sempre mostrando uma versão editada, uma versão boazinha. No fundo, você acha que se você fizer isso, você vai receber afeto, validação, elogio. Você vai ter alguém que faça, nossa, como ela é incrível, como ela é guerreira, como ela é maravilhosa. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, isso não preenche o seu vazio, né? Porque se preenchesse o seu vazio de verdade, você não precisava fazer isso com todas as pessoas, em todas as relações, no seu trabalho, na sua casa, com sua família. Isso que mais dói. Todo excesso esconde uma falta. A cura da boazinha vai ser olhar para o que falta. Lembra que eu falei que a minha infância foi bem difícil? Foi quando eu consegui curar a minha relação com o meu passado e reconhecer o meu valor. Aí sim, eu consegui tirar a boazinha do palco e eu passei a ser a protagonista das minhas ações, a reconhecer e bancar os meus desejos, os meus sonhos, nem que isso custasse algumas relações. E custou. Quando eu saí do lugar da boazinha, muitas pessoas saíram da minha vida. E talvez esse seja o seu medo, perder algumas pessoas. Porque no fundo você sabe que tem algumas pessoas na sua vida que só estão na sua vida porque elas se beneficiam de você. E aí eu te pergunto, você tem um relacionamento? Você tem uma amizade? Ou você tem uma demanda? Porque se você só se doa, só cede, só se entrega, só dá, talvez você não tenha um relacionamento.
você tem uma demanda, porque relacionamento é troca. Então, essa conta não fecha. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou, o que é que te trouxe de reflexão, se você é uma boazinha, um bonzinho em remissão, assim como eu, ou se você está no processo de curar esse padrão. E fica por aqui, que aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.